Muito boa tarde a todos. Estamos aqui a mais uma talk convidada a inspirar. Desta vez temos connosco Pedro Mota Soares. Todos nós o conhecemos principalmente pelo cargo de ex-ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, cargo que desempenhou entre 2011 e 2015. Ainda assim, há mais uma série de questões biográficas do Pedro que eu gostava aqui de salientar antes de começarmos esta sessão. Em primeiro lugar, agradecer o facto de ter aceito o nosso desafio, o nosso convite. O Pedro é, então, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e tem uma pós-graduação em Direito do Trabalho. É especialista em Direito Laboral e também em Direito da Segurança Social e foi líder parlamentar, deputado e líder partidário. Atualmente é advogado na Anderson Tax and Legal Portugal, que é uma sociedade de advogados que até 2017 era denominada Nobre Guedes, Mota Soares e Associados. Pedro, sem mais demoras, obrigado por ter aceito o convite e desafiava-o aqui a partilhar connosco, para começar, como é que é o dia-a-dia, o seu dia-a-dia na sociedade. Quais são as suas áreas de enfoque e o que é que normalmente lhe ocupa os dias? Muito obrigado, Renato. Muito obrigado pelo convite e parabéns, porque no meio desta pandemia toda houve muita gente com muita vontade de fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes, de fazer coisas bem feitas. Eu acho que é um belíssimo exemplo o que estão aqui também a fazer com estas conversas. Permitem um bocadinho também trocarmos experiências, ouvirmos pessoas novas, eu acho que é sempre interessante. O que é que eu te posso dizer relativamente ao meu dia-a-dia neste momento da pandemia? Eu sou advogado, especializado na área de Direito Laboral, o juslaboralista é o nome técnico, mas é assim um bocadinho um palavrão, que neste momento tem uma dificuldade, que é, eu começo os meus dias de manhã a ler o Diário da República, porque é raro o dia em que à meia-noite não foi publicada ou uma alteração ao layoff, já vamos com 14 alterações ao regime do layoff simplificado. Eu acho que era melhor deixarmos de chamar simplificado uma coisa que já foi 14 vezes alterada, mas acima de tudo, neste momento, como suporte à economia, como suporte às empresas, como suporte às pessoas, num tempo tão difícil em que estamos todos literalmente sem roadmap, sem um mapa pelo qual nos guiar, penso que os advogados e os escritores de advogados também têm aqui um papel muito relevante de ajudarem as empresas, de poderem perceber muitas das coisas que estão a acontecer lá fora e que depois foram transpostas também cá para dentro, e nesse sentido tentar dar um bocadinho de bússola perante esta dificuldade. Ao mesmo tempo também estou neste momento em funções na Apritel, que é a associação que representa os operadores de comunicações. É um tempo muito desafiante para o setor das comunicações, mas eu acho que Portugal pode dizer com orgulho que tem um setor de comunicações que conseguiu, durante este tempo tão difícil, entregar com imensa qualidade um serviço que as pessoas precisaram ainda mais, e nós percebemos hoje a importância das comunicações eletrónicas. A melhor prova é isso que nós estamos aqui a fazer. É através das comunicações que duas pessoas que não se conheciam, eu não conhecia o Renato, podem estar a falar para muitas outras que nos estão a ouvir, com um suporte, neste momento todos nós estamos. Aliás, muito curiosamente, até muita gente a trabalhar a partir de casa, em redes domésticas, mas num ambiente profissional, sem quebras, sem perder qualidade e, acima de tudo, a conseguir, de facto, a conseguir deliverance, a conseguir entregar aquilo que tem para entregar. E, portanto, nesse sentido, é muito desafiante perceber como é que o mundo evoluiu tão rapidamente e como é que também, por causa desta pandemia, as coisas vão continuar a evoluir. E eu acho que, como é óbvio, esta crise que caiu sobre nós é uma crise muito difícil. Vamos ver agora as repercussões económicas e sociais que esta crise pode dar, mas, ao mesmo tempo, percebemos que algumas coisas não vão voltar a ser como eram antes, que, de alguma forma também, nomeadamente na dimensão digital da economia, algumas coisas foram aceleradas e foram aceleradas muito rapidamente. Muito bem, Pedro, ótimo. Eu ia referir precisamente esse ponto, pelo facto de ser também secretário-geral da Apritel, a associação que já aqui apresentou, e ia lhe perguntar, não só em termos de modelo de negócio dos associados, mas também pelo facto de uma campanha que eu vi que a Apritel, e nomeadamente os seus associados, tiveram a amabilidade de fazer, reagindo rapidamente a esta crise, foi o facto de baixarem e darem uma série de benefícios aos profissionais de saúde na utilização dos pacotes de comunicações eletrónicas. Qual é que foi o principal impacto que os associados sentiram? Quais é que estão a ser as grandes mudanças, não só em termos de modelo de negócio, como também em termos de apoio nesta época particular? Fala-se também de alguns desafios
no acesso e na velocidade das redes no interior do país, para onde muitas pessoas foram um bocadinho a reboque desta pandemia. Como é que está a ser gerir todas estas alterações em tempo recorde, como o Pedro referia muito bem? Há uma coisa muito curiosa que foi o crescimento muito grande das comunicações, o impacto que isso teve. Aliás, até alguma parte das comunicações que nos últimos anos tinham vindo um bocadinho a definhar, estou a pensar, por exemplo, no caso do telefone fixo, que tiveram crescimentos absolutamente espantosos também do ponto de vista dos seus consumos. E a verdade é que em Portugal, ao contrário do que aconteceu noutros países, em Portugal as redes tiveram resiliência, as redes tiveram a capacidade de não quebrar, não foi preciso sequer, também nesse sentido, fazer qualquer medida para, de alguma forma, dar maior largura de banda a alguns setores. A capacidade instalada que nós temos no país foi uma capacidade instalada que funcionou e funcionou francamente bem. Claro que há sempre pessoas que nos podem dizer que, de repente, em sua casa, que foram para uma casa que tinham no interior do país, que as coisas não funcionaram, se calhar, como na sua casa, mas muito provavelmente também os serviços que lá têm não são exatamente os mesmos que têm em sua casa. E, portanto, mais uma vez, nós não nos podemos esquecer que muita gente trabalhou a partir de redes domésticas em ambiente profissional, mas, verdade seja dita, ao contrário do que aconteceu noutros países, as redes em Portugal tiveram uma enorme capacidade de resiliência. Outra coisa que os operadores de comunicações quiseram também foi não serem indiferentes a este período e a esta pandemia, e por isso mesmo, junto do governo, dissemos, e os operadores, desde o início, que se disponibilizaram para poder fazer ofertas de serviços que fizessem sentido. Um daqueles que fez muito sentido mesmo foi exatamente dos profissionais de saúde. Houve muitos profissionais de saúde que viram também os seus consumos subir muito rapidamente, porque passaram a fazer consultas através do telefone, a utilizar muito mais as redes, a internet, e, portanto, fez todo o sentido fazer aqui uma oferta para todos os profissionais de saúde que estavam nesta primeira linha de Covid. Mas também houve outras coisas muito relevantes. Muitos operadores, a maioria dos operadores, ofereceram também 10 gigas a todos os consumidores logo no início, em que, de facto, houve um pico, e hoje, felizmente, as coisas já estão a começar a normalizar e a estabilizar. Agora, percebemos, de facto, todos a importância que as comunicações têm na nossa vida diária, no nosso mundo. Nós vivemos hoje num mundo que, nesse sentido, é um mundo digital. A comunicação que nós, neste momento, estamos a fazer uns com os outros é via comunicações eletrónicas, e por isso mesmo, hoje, isto é a grande rede, a grande autoestrada que nos liga ao mundo. Mais uma vez, se calhar o melhor exemplo é isto que nós estamos aqui a fazer hoje. Eu confesso que fiquei muito a pensar nisso. O Renato, para terem uma noção, enviou-me um e-mail, enviou-me uma comunicação através de uma rede social a saber se eu estava disponível. Disse claro que sim, porque de facto acho muito curioso nós percebemos como é que este mundo nos está a aproximar e a aproximar cada vez mais. Eu lembro-me que há uns anos atrás nós dizíamos que a dimensão dos computadores, das comunicações, podiam até afastar as pessoas. Curiosamente, o que nós estamos a assistir é o contrário, é cada vez mais termos a capacidade de as pessoas estarem ligadas em rede, através de redes sociais, como é óbvio, nunca menosprezando o contacto pessoal, estarmos pessoalmente, porque eu acho que grande parte das capacidades criativas também vêm daí, mas hoje, felizmente, através das comunicações, temos esta capacidade de chegar muito mais rapidamente a mais gente, de ter a capacidade de interagir com muito mais gente. Eu acho que isso é francamente muito positivo e é um dos pontos admiráveis deste tempo que nos é dado a viver. Muito bem. Sim, é muito interessante essa dualidade, e foi levantado nos últimos anos esse tipo de questões uma série de vezes, ligadas, lá está, ao facto de as redes sociais, ou as comunicações virtuais, desvirtuarem um pouco aquilo que era a relação pessoal, mas ao mesmo tempo vivemos numa situação extrema, numa emergência, são de facto um facilitador como nós não tínhamos. E como dizia o Pedro muito bem, não só em termos da comunicação dia a dia, que nós já tínhamos com amigos nossos, e que não era se calhar assim tão urgente, mas também, por outro lado, em relação ao trabalho, que além de vir revolucionar o mercado de trabalho, veio permitir que no meio de uma pandemia em que todos tivemos que nos fechar sobre nós e sobre as nossas famílias, sobre os nossos agregados familiares, conseguíssemos fazer o trabalho que fazíamos antes, obviamente com alguns constrangimentos, mas abriu-nos aqui um mundo de possibilidades, e acho que fez ver e fará ver uma série de organizações de que forma podem até potenciar aquilo que é a sua estrutura de trabalho e o seu tipo de abordagem em termos de funções. Parece-me de facto muito, muito interessante. Pedro, como não podia deixar de ser, e sendo um especialista da área do emprego, da segurança social, tenho aqui 2 ou 3 questões pelas quais gostava de direcionar aqui a nossa discussão. Pegando aqui na situação do desemprego, que me parece uma das mais emergentes, eu andei aqui a fazer alguma pesquisa e vi que, por exemplo, em relação à ONU,
o engenheiro António Guterres, português, secretário-geral da ONU, qualificou esta crise, há um par de meses, como o maior desafio que o mundo enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Isto foi à margem da apresentação de um relatório que a ONU fez, em que elencava aquelas que serão as principais consequências expectáveis desta crise. O número que me saltou mais à vista e que me prendeu mais a atenção foi o número que a ONU avançou para os desempregados. Falavam em qualquer coisa como, potencialmente, obviamente, sem ter a hipótese de o fazer de forma certa, mas apontavam um número de 25 milhões de desempregados a nível mundial. Escalando isto para Portugal e olhando um bocadinho para o que o Banco de Portugal tem estimado, se nós virmos, e foram dados que nós partilhámos na nossa página, a Matilde, que faz parte da página, tem aqui a área mais dos dados, e nós começámos o projeto precisamente por apresentar essa previsão. Em 2019, o Banco de Portugal, e eu vou usar aqui uma cábula, previa para 2020, 2021 e 2022, respectivamente, 5,9%, 5,6% e 5,6% de taxa de desemprego. Já em cenário de Covid, em 2020, houve uma revisão a esta previsão e há agora dois cenários, o cenário base e um cenário mais adverso. O cenário base aponta números como 10,1% para 2020, 9,5% em 2021 e 8% em 2022. Se formos para o cenário adverso, estamos a falar de 11,7%, por exemplo, em 2020, que é mais do dobro ou sensivelmente o dobro daquilo que estávamos a falar há uns meses, antes do Covid. A minha pergunta é simples e complexa ao mesmo tempo, mas é simples de formular, que é: será este o efeito mais nefasto desta crise, em termos sociais? Numa crise, normalmente, este é o efeito mais nefasto, o desemprego. Eu confesso que, neste momento, estou francamente preocupado, do ponto de vista social, com a proteção de pessoas que podem, no meio desta crise, ficarem para trás, e acho que um dos grupos mais expostos são exatamente o grupo dos profissionais, dos trabalhadores, muitos profissionais liberais, muitos empreendedores, muitos trabalhadores de conta de outrem, que no meio desta pandemia, de repente, podem dar por si, perdendo o seu posto de trabalho. Esta crise é muito diferente de qualquer coisa que nós tínhamos visto no passado. Acho que é mesmo muito difícil, neste momento, estarmos a avançar com estimativas, e eu que sou por natureza um otimista, até acho que muitas vezes esses cenários base, se calhar, não vão ser alcançados, mas reconheço que hoje o Conselho das Finanças Públicas publicou também o seu cenário macroeconómico e é ainda mais negativo que este cenário do Banco de Portugal, podendo chegar até, num cenário extremo, a 13% de desemprego em Portugal. É importante nós olharmos um bocadinho para o histórico do que aconteceu só nos últimos anos e na última crise em Portugal. Na crise de 2009, 2013, o impacto mais negativo que essa crise teve foi exatamente sobre o mercado de trabalho. Nós vimos o desemprego a subir e a subir com muita rapidez e chegámos mesmo, no ano de 2013, a uma taxa de desemprego muito elevada, acima dos 16%. No início de 2013 chegámos a ter valores mensais de 18% de desemprego, que é uma coisa francamente dura, mas a verdade é que desde 2013 até 2019, até o início de 2020, não foi assim todos os meses, mas a verdade é que conseguimos vir a descer este cenário de desemprego de um valor de 16% para um valor na casa dos 6%. E eu aqui faço só um parênteses, porque acho que é importante, quando se vê este ciclo, olhar também um bocadinho, retirar aqui um bocadinho de lições sobre esse mesmo ciclo. Certamente que a redução do desemprego se deve, acima de tudo, ao esforço dos trabalhadores que se mantiveram no local de trabalho, das pessoas que estiveram no desemprego e que continuaram a acreditar em si próprias, a fazer formação profissional, a quererem voltar ao mercado de trabalho. Um esforço muito grande das empresas, dos empresários, dos empreendedores que tiveram esta mesma capacidade de olhar para novas oportunidades de negócio. Estou a pensar, por exemplo, no caso do turismo, onde surgiram muitas coisas, mas também é verdade que as alterações legislativas que foram feitas, nomeadamente alterações legislativas que foram feitas ao Código de Trabalho, que ajudaram a aligerar, ajudaram nesse sentido também a flexibilizar o próprio Código de Trabalho, foram amigas do emprego e não amigas do desemprego. Eu lembro-me que na altura também estava em funções, muitas vezes as alterações ao Código de Trabalho, quem falava desta matéria em poder flexibilizar um bocadinho as leis de trabalho, era acusado de ser amigo de quem queria despedir. Foi exatamente o contrário. E eu reforço este ponto porque muitas vezes, quando nós temos a coragem de fazer reformas, percebemos que estas reformas funcionam, percebemos que estas reformas dão frutos. Neste momento, mais uma vez, estou bastante preocupado. Os primeiros dados que saíram do desemprego do INE não são dados muito fiáveis
porque o próprio INE não teve a capacidade de fazer, do ponto de vista presencial, os seus inquéritos. Até aconteceu uma coisa curiosa, tal como aconteceu em Itália. Em Itália houve até uma descida do número de desempregados. Porquê? Porque muita gente passou diretamente para a população inativa e, portanto, nós também temos de saber ler aqui um bocadinho os números, porque também aconteceu a mesma coisa em Portugal. Mas quando olhamos para a totalidade também das pessoas que passaram para os inativos, e tecnicamente um inativo é um desempregado que não está à procura de emprego, percebemos que neste momento podemos ter tido já, num dado mensal, uma subida do desemprego para a casa dos 8%. E, portanto, eu acho que é neste momento muito importante nós olharmos para esta mesma dimensão e começarmos já a preparar medidas, já a preparar um programa que nos permita, olhando para o que pode acontecer, tentar contrariar muito este fenómeno. Desemprego gera sempre, do ponto de vista social, enormes dificuldades. Nós assistimos a isso na última crise. Houve muitos fenómenos de casais, de classe média até, que de repente se viram os dois confrontados com um fenómeno de desemprego, com contas por pagar, com filhos na escola, e que de repente nem sequer sabiam onde é que deviam ir, onde é que se deviam dirigir para ter um conjunto de apoios. Eu tenho defendido de uma forma muito direta que Portugal devia já estar a aplicar um programa de emergência social, um programa que fosse falar com as instituições que estão no terreno, com as instituições sociais, fosse falar com as autarquias, com as juntas de freguesia, com as câmaras, com os parceiros sociais, com os sindicatos, com as entidades patronais, para se poder chegar mais diretamente às pessoas. Acho que esse ponto é um ponto muito importante, mas há uma segunda dimensão que eu acho que também é muito relevante. Em 2012, uma das matérias que nos preocupou muito, não só a nível nacional, mas também a nível europeu, foi exatamente a matéria do desemprego e, muito especificamente, do desemprego jovem, porque os números na altura eram muito impressivos. Nós chegámos a ter taxas de desemprego jovem em alguns países da Europa na casa dos 40%, e, portanto, estamos a falar, de facto, de um fenómeno que foi um fenómeno muito difícil, e um jovem que está fora do mercado de trabalho muitas vezes está a dificultar a sua própria vida futura, porque, estando muito tempo fora do mercado de trabalho, é sempre mais difícil voltar ao mercado de trabalho. Na altura, e muito por impulso de uma senhora que eu conhecia nessa altura e com quem trabalhei nessa altura, que era a Ministra dos Assuntos Sociais e também com uma dimensão de emprego da Alemanha, uma senhora chamada Ursula von der Leyen, que agora está como Presidente da Comissão Europeia, foi possível lançar a nível europeu uma iniciativa chamada Impulso Jovem, exatamente com um conjunto de medidas para, olhando para os públicos mais difíceis, olhando muitas vezes também para os jovens NEETs, aqueles que estavam nem em formação, nem na escola, nem a terem qualquer qualificação, e encontrar um conjunto de medidas específicas para poder, de alguma forma, qualificar estes mesmos jovens, não os deixar completamente à margem, e esse programa funcionou, e funcionou francamente bem. Eu acho que hoje nós devíamos provavelmente ter a capacidade de, olhando para o futuro e antevendo as dificuldades, perceber uma coisa. É sempre preferível nós apostarmos na qualificação dos nossos recursos humanos, e um país como Portugal tem, porventura, como a sua maior riqueza, a dimensão dos recursos humanos. Os portugueses já provaram, quer cá dentro, quer no estrangeiro, que conseguem estar ao nível dos melhores do mundo. Nós temos belíssimos exemplos em todas as áreas profissionais de portugueses que se destacaram, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Mas acho que era muito importante, neste momento, nós olharmos para os fenómenos que estamos a viver e tentar apostar num programa de qualificação para competências digitais, percebendo que a economia, não só a economia nacional, mas como a economia internacional, vai caminhar muito para aí. Tal como houve um impulso jovem, fazia sentido agora termos um impulso digital. Acho que a pior coisa que pode acontecer a um trabalhador que está em layoff, a alguém que está no subsídio de desemprego, é, de repente, ficar mesmo fora do mercado de trabalho. É preferível pegar nestas pessoas, apostar num bom programa de qualificação, de competências digitais, de dotar as pessoas de competências digitais, quer ativos que estão no mercado de trabalho e por um motivo qualquer, ou houve uma redução da atividade, ou estão temporariamente numa situação de desemprego, quer em jovens, e poder dar-lhes estes skills, poder dar-lhes estas competências, porque eu acho que elas vão ser absolutamente essenciais no desenvolvimento económico futuro. Dizia há pouco que, no meio desta pandemia, também algumas coisas aceleraram. Eu acho que hoje muitas pequenas e médias empresas, muitas nano, mini, micros empresas perceberam a importância de venderem em plataformas digitais, terem capacidade de, do ponto de vista, utilizando as ferramentas, as comunicações que têm, de poderem chegar aos seus clientes, poderem chegar aos seus consumidores, poderem mudar um bocadinho o seu modelo de negócio. E eu acho que grande parte da economia vai passar por aí, e era importante começar a preparar já medidas para termos um programa como este, até porque uma das matérias que, felizmente,
se conseguiu desembrulhar foi exatamente ir buscar apoios comunitários à União Europeia, verbas à União Europeia para lidar com este fenómeno do desemprego. Eu confesso que quando olho aqui para os números, Portugal estava neste momento com um nível de desemprego muito em linha com a média europeia. Vamos, infelizmente, subir, porque numa crise isso acontece sempre. Eu, por acaso, sou daqueles que acho que, mesmo assim, o impacto da crise pode não ser tão negativo como neste momento se julga, mas acho que neste momento fazer previsões económicas a mais de 6 meses é só um atrevimento. É muitas vezes fazer futurologia e, portanto, nesse sentido, acho que é sempre preferível estarmos preparados, tomarmos medidas, percebermos como é que podemos financiar essas mesmas medidas, alocando para isso verbas comunitárias, mas como é que nós temos a capacidade de construir um impulso digital, como é que nós temos capacidade de construir um mecanismo que permita que qualifiquemos os portugueses, que lhes demos essas mesmas competências do ponto de vista da sociedade digital que aí vem, porque esse vai ser o futuro. Quem mais rapidamente perceber isso e mais rapidamente se colocar, mais rapidamente também consegue sair dessa mesma crise. E eu acho que Portugal devia aproveitar também um bocadinho esta oportunidade para poder, de alguma forma, também fazer algumas reformas estruturais daquelas que depois dão frutos no futuro. Claro, sim. Eu acho muito interessante essa parte e essa abordagem de requalificação dos recursos humanos que estarão neste momento ou que ficarão infelizmente desempregados. Porque há aqui um grande desafio que é, no seio destas crises, e esta infelizmente não foi exceção, além de mudarem todas as componentes que levam a um maior número de desemprego, o mercado de trabalho habitualmente ele próprio muda. E nós vimos isso muito nesta, ou seja, tínhamos um mercado de trabalho claramente assente no modelo físico e presencial, e teremos, obviamente, como dizia o Pedro muito bem, um mercado futuro muito mais assente nas componentes digitais, ou seja, há um duplo desafio para quem fica desempregado. Não é só voltar ao mercado de trabalho, mas é voltar a um mercado de trabalho que provavelmente não conhece e que, obviamente, não vai necessitar das mesmas capacidades que necessitava antes. Vai necessitar de pessoas qualificadas do ponto de vista digital. Eu achei muito interessante essa sua abordagem. Vi um artigo seu que saiu no Expresso no final de março, em que apontava esse plano e programa de emergência, e havia lá um qualificativo que eu achei muito interessante, em que o Pedro dizia que esse programa tinha que ser, acima de tudo, simples. E já agora, partilho consigo também que ontem estive a assistir a um webinar promovido pela Nova SBE, onde eu fiz o meu mestrado. É uma grande escola. Exatamente. Que falava mais da dimensão empresarial, da crise e daquilo que aí vem para as empresas. E quando se falou da parte dos incentivos, os empresários estavam presentes, de grandes empresas, como a BA Glass, a Navigator, foram perentórios ao dizer que todos os programas que vão ser aprovados para as empresas têm que ser, acima de tudo, simples. Ou seja, para serem de rápida aplicação. E o que perguntava ao Pedro era isso, em relação a esse programa, e quando fala em simplicidade e na necessidade de ser simples, como é que isso se coaduna com o facto de criarmos um programa de formação para uma área tão complexa como a digital? Como é que nós podemos manter as coisas simples para serem efetivas? Eu acho que nós já temos hoje em Portugal bons exemplos, belíssimos exemplos de entidades que o estão a conseguir fazer, até mesmo nestas áreas. Deixa-me dar 3 exemplos que eu acho que facilmente as pessoas percebem. Hoje há uma escola de qualificação chamada ATEC, é uma escola que funciona com verbas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas, acima de tudo, completamente ligado à indústria, ligado às empresas, e hoje qualquer jovem que queira entrar na Alta Europa tem um bocadinho a noção que a melhor forma de entrar naquela grande fábrica que é a Alta Europa é fazer uma formação na ATEC, porque é uma formação completamente feita de forma mimética, simétrica ao que acontece naquele ambiente laboral. É um belíssimo exemplo. Nós devíamos ter a capacidade de olhar para entidades que já estão hoje a fazer esta mesma formação e contratualizar com estas mesmas entidades. A pior coisa que nos pode acontecer quando nós estamos no meio de uma crise é achar que temos de construir edifícios, mesmo que sejam edifícios jurídicos, que temos de apostar aqui nos equipamentos. Não. Acima de tudo, o que nós temos de fazer é perceber o que é que neste momento já está no terreno, as coisas que já estão a acontecer no terreno e poder escalar essas mesmas iniciativas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um outro exemplo que acho que é um exemplo fantástico, aliás, de uma pessoa que esteve muito ligada à nova SBE, aliás, à nova SBE, que é o professor Pedro Santa Clara, que hoje está a lançar em Portugal um projeto muito interessante, que é o projeto da Escola 42, que é exatamente um projeto que aconteceu lá fora, de poder qualificar adultos maiores de 18 anos nestas competências.
nas competências que são as competências digitais com enorme capacidade e com enorme qualidade. É preferível que o Estado olhe para o que já está a acontecer neste momento no terreno e permita que esses projetos ganhem dimensão, ganhem escala, em alguns casos até sejam replicados, do que ser o Estado ele próprio a tentar criar estruturas, tentar ir atrás de fazer o que outros já fazem e já fazem bem. Eu sou um grande defensor do princípio da subsidiariedade, nomeadamente nesta dimensão da área social e mesmo na área da qualificação, porque conheço o país e conheço exemplos absolutamente extraordinários que existem ao longo do país. E é verdade que muitas vezes estes exemplos funcionam. O terceiro exemplo que eu queria dar é o exemplo da EPIS. A EPIS é também uma entidade, já percebi que o Renato também conhece, que trabalha muito com escolas em locais muito difíceis, com escolas com alunos de camadas sociais, muitas vezes muito sujeitas à exclusão e que têm belíssimos resultados e belíssimos exemplos. Nós devíamos ter a capacidade de olhar para o que está a acontecer neste momento no país e, para mim, simplicidade também é isso, é identificar com os parceiros que estão neste momento no terreno quem é que podem ser os melhores parceiros para replicar todas estas mesmas dimensões e, olhando para o que está hoje, felizmente, a acontecer, ter essa capacidade de escalar estes mesmos projetos. Não faltam em Portugal pessoas com estas capacidades, não faltam em Portugal projetos que já estão a funcionar. O que neste momento era importante era poder aumentar e escalar estes mesmos projetos. E aí, mais uma vez, a presença dos parceiros sociais, quer do ponto de vista sindical, quer do ponto de vista dos empregadores, será absolutamente essencial. Mais uma vez, quando nós falamos na dimensão da qualificação profissional, o que é importante é perceber o que é que as empresas precisam. Mais uma vez, não é fazer isto ao contrário, não é fazer, muitas vezes, um conjunto de apoios que nós achamos que é o que as empresas precisam. Não, é ao contrário. Quem está neste momento a empregar, quem vai empregar, quem já está neste momento a antever o que é que vai ser o futuro, é que sabe quais é que são as competências em concreto que precisa. Tenho falado com muita gente e todos eles me dizem que, do ponto de vista de competências digitais, isto vai ser absolutamente essencial. Porque o Renato dizia uma coisa que é sempre verdade, mas nesta crise é ainda mais verdade. Quando as pessoas estão fora do mercado de trabalho, durante 2, 3, 4 anos, o mercado de trabalho ao qual regressam é um mercado de trabalho completamente diferente. Basta nós olharmos para a nossa experiência profissional ao longo dos últimos anos e percebermos que todos os anos temos novas ferramentas de trabalho, todos os anos temos novas competências que são precisas, todos os anos estamos a fazer novas qualificações, novas formações para percebermos como é que usamos esses mesmos instrumentos. Nesta crise, eu acho que isto vai ser ainda mais rápido e por isso mesmo é absolutamente fundamental garantir que uma geração de portugueses não fica colocada de fora e eu acho que hoje grande parte do nosso foco devia estar dirigido exatamente para isto. E a simplicidade vem exatamente daí, não quero fugir à pergunta. A simplicidade é olhar para projetos que já estão a funcionar, escalar esses mesmos projetos, dar-lhes dimensão e, acima de tudo, também garantir que as pessoas podem aceder a esses mesmos projetos e que podem aceder de uma forma direta e fácil. Mais uma vez, hoje temos uma grande vantagem. Hoje, nós estamos a fazer isto por via digital. O Renato ontem teve num webinar. O que vai acontecer, de facto, no futuro é a capacidade de nós, muitas vezes, sem nos deslocarmos, podemos ganhar muitas dessas competências. E, portanto, é aproveitarmos esses mesmos instrumentos, essa capacidade de termos instrumentos que nos podem levar mais longe e, acima de tudo, garantir que quem está momentaneamente, eu espero que seja momentaneamente, fora do mercado de trabalho, não fique muito tempo fora do mercado de trabalho, porque não tem as competências que são necessárias para regressar. E, portanto, acho que há hoje condições para nós podermos escalar projetos como estes, e há muitos projetos que estão a acontecer, a Escola CAN, há muitas coisas que estão, de facto, a acontecer. É preciso agregar, é preciso juntar e é preciso escalar esses mesmos projetos. E, portanto, simplicidade é isso. If it works, don't fix it. Se há coisas que estão a correr bem, vamos escalar essas mesmas coisas e fazer que as pessoas possam usufruir destes mesmos instrumentos e destes mesmos projetos que são projetos de excelência. Sim, esse ponto parece-me essencial e eu acredito muito nisso. Eu acho que há muitos benefícios em pegar em bons exemplos e, de facto, aprender com eles e escalá-los ou extrapolá-los até para outras áreas. Vimos aqui uma série de exemplos que, se calhar, pelo menos 2 deles ainda não estão tão direcionados para a área digital, mas a ideia é, então, olhar para o tronco, para como se fez e tentar replicar. Eu acho, de facto, que é a melhor forma, até porque se ultrapassam uma série de passos e de construções que já estão feitas. O modelo já existe, funciona, está testado e é por aí. Eu ia também pedir aqui a quem está a ver, a quem está a assistir à sessão, coloque as questões, estejam à vontade para colocar as questões, seguramente o Pedro estará disponível para responder. E lançando aqui também a parte final, olhando aqui para o futuro, não só nesse ponto de vista
das respostas de urgência e de emergência, que já falámos, já discutimos aqui um pouco. Em relação à segurança social, um bocadinho mais a fundo, e pegando mais uma vez nas áreas de expertise do Pedro, perguntava-lhe qual acha que vai ser o impacto a médio e longo prazo, não nestas medidas de emergência, de apoio, de layoff, de incentivo ao emprego, à qualificação na área digital, mas olhando para o longo prazo, quais os grandes impactos que nós poderemos sofrer desta crise ao nível da segurança social? Sei que é uma pergunta difícil e complexa, mas para fechar, no fundo, o leque dos temas, acho que é um bom apanhado de toda esta crise e da resposta futura social. Eu acho que há sempre 3 drivers que são absolutamente essenciais quando nós falamos na sustentabilidade futura da segurança social. Primeiro é o da demografia. Como é que nós respondemos a esta pergunta que não é fácil? Como é que nós conseguimos pagar mais pensões, felizmente durante mais tempo, porque as pessoas vivem durante mais tempo, com menos ativos? Portanto, como é que conjugamos economia com demografia? Nós aí sabemos que, infelizmente, Portugal não compara bem. Nós temos uma população até bastante envelhecida na média europeia e que as nossas taxas de natalidade têm vindo a diminuir e, portanto, infelizmente, é uma dimensão muito difícil. Eu acho que nós não podemos nunca tirar o pé dessa mesma dimensão e, portanto, ter políticas de facto que estimulem a demografia, que estimulem a natalidade, são absolutamente essenciais. Eu sou daqueles que não desisto de acreditar que é possível também, nessa dimensão, dar um bocadinho a volta às coisas. Não defendo, como algumas pessoas nesta área defendem, que já vamos tarde demais, já não é possível fazermos essa recuperação. Acho que precisamos ter muitos incentivos à dimensão familiar, à ligação entre a família e o emprego, à proteção da maternidade e da paternidade. E, portanto, nesse sentido, não desisto dessa mesma dimensão. Mas há outras 2 dimensões, outros 2 drivers que são muito relevantes. O primeiro driver tem a ver com a produtividade. E explico isto de uma forma simples. Se um trabalhador tivesse um aumento de produtividade que duplicasse, como é óbvio, também poderia duplicar os seus descontos para a segurança social, porque esse aumento de produtividade tem de ser repercutido também nos próprios rendimentos do trabalhador. E, portanto, se o país aumentar a sua produtividade e aumentar a sua riqueza, terá de ter a capacidade de poder efetivamente também descontar mais para a segurança social. Não é pelo aumento de taxas, é exatamente pelo aumento da massa base. E eu acho que, curiosamente, muita desta dimensão digital nos pode levar para isso mesmo. Uma das coisas que me preocupa muito no futuro, com a revolução digital que nós estamos a viver, com a quarta revolução digital com a quarta revolução industrial que nós estamos a viver, é a dimensão do emprego. Nós percebemos que até hoje, mesmo na revolução que estamos a viver, curiosamente até esta revolução digital tem sido amiga do emprego. Nós temos vindo a conseguir, nos últimos anos, descer as taxas de desemprego, mas também sabemos que no futuro, num determinado momento, estão a ser criados novos postos de trabalho, vão desaparecer alguns outros postos de trabalho e eu admito que o saldo líquido entre uma coisa e outra não seja positivo. Há estudos em Portugal, aliás, muito curiosos, feitos pela McKinsey, muito curiosos, que estimam que o impacto da inteligência artificial e da robotização na economia portuguesa possa significar qualquer coisa como uma perca de cerca de 1.100.000 postos de trabalho e uma criação líquida de entre 600.000 e 1.100.000 postos de trabalho. E, portanto, só no melhor cenário é que as coisas estão equivalentes, mas de qualquer forma, se nós conseguirmos objetivamente, também através destas competências digitais, também através dos novos instrumentos da inteligência artificial, de tudo o que está neste momento a surgir, a aumentar a produtividade do país, como é óbvio, nós conseguiremos até arranjar formas de sustentar a segurança social no futuro. Há uma terceira dimensão que não é de longo prazo, tem mais a ver com o curto e médio prazo e que me preocupa muito neste momento, que é a dimensão do desemprego. Nós dizemos sempre que a grande ameaça à segurança social e à sustentabilidade da segurança social é a demografia, o facto de, neste momento, termos menos ativos pelo número de pensionistas que temos. Curiosamente, o que agravou nos últimos anos muito rapidamente a dimensão de desequilíbrio da segurança social foi estarmos a perder ativos no sentido de população empregada, mas que é ativa,
porque tivemos um aumento muito significativo do desemprego. Aliás, foi preciso, nos últimos anos, falando um bocadinho de cabeça, penso que entre 2012 e 2016, inclusivamente, criar uma verba específica para a sustentabilidade da Segurança Social paga pelo Orçamento de Estado, para garantir que não havia uma quebra na receita da Segurança Social, que se conseguia equilibrar entre a receita e a despesa da Segurança Social, feito de forma transparente no Orçamento de Estado, criando essa dotação. Provavelmente no futuro vamos ter de voltar a criar uma dotação semelhante para não irmos às verbas estruturais ao Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, mas a dimensão do desemprego, como é óbvio, agrava muito as contas. Lembram-se que nos últimos anos foi sempre dito que não era problemático aumentar a despesa da Segurança Social, não era problemático que verbas lá como o rendimento social de inserção, como um conjunto de outras pudessem aumentar, porque o emprego estava a aumentar e com o aumento do emprego nós gerávamos receita para pagar essa mesma despesa. Neste momento, o fenómeno que vamos ter é um fenómeno contrário. Neste momento, o fenómeno que vamos ter é um fenómeno de diminuição dessa mesma receita, mas de aumento ao mesmo tempo da despesa, porque teremos de pagar muito mais prestações sociais à cabeça de subsídio de desemprego. E, portanto, também é uma dimensão que me preocupa, não é uma dimensão tão estrutural como as outras duas, mas preocupa porque no curto, médio prazo terá um impacto e que será um impacto sempre difícil de gerir. E não sei, não conhecemos ainda as regras de utilização dos fundos comunitários, mas não estou a ver que seja muito fácil alocar verbas diretamente para a sustentabilidade da Segurança Social. Certamente que podemos alocar para algumas prestações em concreto, para o subsídio de desemprego, certamente, mas para a sustentabilidade será sempre um bocadinho mais difícil e a mim preocupa-me. Eu sou daqueles que acho que o pior inimigo do Estado Social é o Estado imóvel, imobilista. Se nós queremos preservar o nosso Estado Social, se nós nos orgulhamos da construção social que fizemos do ponto de vista público, devemos ser reformistas no sentido de garantir a sustentabilidade futura desse mesmo Estado Social. Sei que é sempre preferível fazer reformas em tempos de crescimento económico, é sempre mais fácil fazermos reformas estruturais em tempo de crescimento económico. Infelizmente, nos últimos anos, só tivemos capacidade de fazer essas reformas em tempos de crise. E, portanto, nesse sentido, preocupa-me também bastante o impacto que o desemprego pode ter no curto e no médio prazo sobre a sustentabilidade futura da segurança social. E acho que era também importante começarmos a pensar de uma forma bastante pragmática sobre o que é que temos de fazer, que reformas, que alterações é que temos de fazer também nos nossos sistemas sociais para salvarmos estes mesmos sistemas sociais. Eu sou daquelas pessoas que acredito mesmo na dimensão social do Estado. A dimensão social do Estado não tem de ser feita só pelas entidades públicas. Hoje há enormes exemplos de instituições particulares de solidariedade social, IPSS, misericórdias, mutualidades. Há enormes exemplos de, muitas vezes até, também, por exemplo, de entidades da economia social, como as mutualidades, mas também como as seguradoras privadas, que têm esta capacidade também de reforçar esta dimensão. Eu acho que o Estado Social não é feito única e exclusivamente pelo Estado, muito menos única e exclusivamente pelo Estado ao nível central. Acho que há uma dimensão também do terceiro setor e da economia privada que faz parte também deste cosmos que é o Estado Social, e nós temos de pensar de facto que reformas é que nós temos de fazer para salvaguardar, para dar sustentabilidade, para dar resiliência a esse mesmo Estado Social. E é importante que comecemos a pensar nestas coisas, porque quanto quanto mais fundos tivermos em tempos de crise, mais difícil muitas vezes é tomarmos medidas, porque nessa altura não temos sequer muitas vezes a almofada financeira para poder fazer mudanças de sistema de um sistema para o outro. Sim, e já poderá ser tarde demais. Pedro, obrigadíssimo por este comentário. Tenho agora aqui, normalmente, já uma tradição nestas sessões, para terminar, e até porque o projeto também foi muito pensado para olhar para uma dimensão, tanto quanto possível, positiva, e vendo o copo meio cheio desta crise e dos seus impactos. A frase que o Pedro selecionou, eu normalmente peço sempre aos convidados para selecionarem uma frase que lhes diga muito, tem muito a ver com isso, e eu achei muito interessante. É uma frase originalmente do Churchill, que diz que eu sou um otimista e não me parece muito útil ser outra coisa. E ele pediu só que comentasse, para nós fecharmos aqui a nossa sessão com esta frase inspiradora do Churchill. Muito obrigado. Antes de mais, uma pequena questão. Eu acho que quando nós não sabemos muito bem a origem das frases, dizemos sempre que é do Churchill. E, portanto,
Ela está aí atribuída ao Churchill, que eu tenha lido diretamente pelo Churchill, mas também é uma figura inspiradora em tempos difíceis, de lideranças que têm essa capacidade de levar as pessoas atrás. E eu sou, de facto, um otimista. Sou mesmo um otimista, mesmo muitas vezes nos tempos mais difíceis, tento encontrar os melhores aspectos que nós podemos tirar de tempos difíceis, mesmo conhecendo o setor social e a dimensão social e percebendo que hoje há muita gente a passar tempos muito difíceis. Eu acho que mesmo essas pessoas precisam de uma palavra de esperança, precisam de uma palavra de otimismo, precisam de uma palavra de liderança, de alguém que lhes diga que mesmo num tempo difícil nós temos que ter a capacidade de olhar para a frente e de tentar, olhando para a frente, ultrapassar essas mesmas dificuldades. E é por isso que eu acho que é pouco útil sermos outra coisa que não sermos otimistas. Nós muitas vezes, isso é um bocadinho a fatalidade portuguesa, nós muitas vezes, perante as dificuldades, eu acho que os portugueses nas dificuldades muitas vezes vão buscar o melhor de si próprio, mas há ali uma dimensão do fado e da fatalidade que nos leva a que nós, às vezes, nos deixamos abater. Eu acho que a pior coisa que podia acontecer neste momento é deixar-nos abater, mesmo pessoas que estão neste momento a passar por momentos difíceis, qualquer família que tenha perdido o emprego, em qualquer casa em que se perca um posto de trabalho, é sempre uma dimensão muito difícil e, portanto, nós temos de perceber, de facto, essa dimensão de dificuldade, mas mesmo nesse tempo, acho que sermos otimistas, acreditarmos no futuro, acreditarmos em nós próprios, é muito importante. Não vejo nenhuma utilidade em fazer uma coisa de forma diferente e foi por isso que escolhi esta frase atribuída ao Churchill. Muito bem. Pedro, resta-me agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso desafio. Foi muito interessante, ainda por cima porque conseguimos ter aqui uma sessão muito voltada para dois dos setores que terão um impacto mais direto desta crise, aqui o desemprego e a segurança social. Obrigado pelos contributos e vamos falando, vemo-nos entretanto. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Renato, eu que agradeço imenso e boa sorte, mantenham esta capacidade de fazer coisas novas, de fazer coisas assim um bocadinho disruptivas, utilizando até também as ferramentas que temos e por isso mesmo eu é que agradeço imenso, boa sorte para este projeto. Ora essa, muito obrigado, Pedro, até à próxima. Deus, um abraço. Um abraço.